A recuperação de uma lesão séria no joelho, tipo uma ruptura de LCA, é uma jornada, nossa, longa e cheia de dúvidas para qualquer atleta, né? Mas e se a gente pudesse simplificar tudo isso? Hoje, vamos mergulhar numa pesquisa que propõe uma maneira totalmente nova de olhar para a reabilitação, focando no que, de fato, importa. Bom, vamos começar com a pergunta que vale ouro. É a dúvida que tira o sono de todo atleta, fisioterapeuta, médico. Quando é que dá para voltar a jogar com segurança? Porque, olha, uma decisão errada pode causar outra lesão. Mas, ao mesmo tempo, esperar demais acaba com o psicológico. Achar esse ponto de equilíbrio, esse é o grande X da questão. Para tentar responder essa pergunta, a tecnologia moderna deu umas ferramentas assim incríveis. As plataformas de força, tipo essas aí, conseguem medir com uma precisão absurda a força que um atleta faz quando salta. Elas dão uma visão super detalhada do músculo trabalhando, algo que a gente jamais veria ao olho nu. E é aqui que a coisa começa a complicar, porque um único salto, um só, numa dessas plataformas pode gerar mais de 200 métricas diferentes. 200? É força de pico, impulso, velocidade, tempo de contração, vira uma avalanche de dados. Imagina o profissional tentando decifrar tudo isso para achar a informação que realmente diz, ok, a recuperação está no caminho certo. É uma loucura. E olha, isso não é só uma impressão, não. Os próprios pesquisadores desse estudo que a gente está vendo apontam o dedo para esse problema. Eles falam dessa incerteza sobre se essa montanha de informação é realmente o último ou se, na verdade, a gente só está medindo a mesma coisa de um monte de jeitos diferentes. É o clássico problema de não conseguir ver a floresta por causa do excesso de árvores, sabe? Então, como é que se acha o sinal no meio de tanto ruído? Foi exatamente essa a missão desse grupo de pesquisadores: descomplicar. Encontrar a essência, o que de verdade define um salto saudável depois de uma cirurgia de joelho. Certo, vamos entender o que eles fizeram. A equipe pegou os dados de 30 atletas que estavam se recuperando de uma cirurgia de ligamento cruzado anterior. E ao longo de meses, eles coletaram informações de 76 métricas de salto diferentes, criando um banco de dados gigantesco e super complexo para poder decifrar. Para conseguir organizar toda essa bagunça, eles usaram um método estatístico bem sofisticado. Pensa assim, ó, é como se fosse uma degustação. Você tem uma receita com 76 ingredientes. A tarefa desse método, o super degustador, é provar essa mistura toda e dizer, olha, no fim das contas, o que define o sabor desse prato são estes 5 ingredientes principais. O resto é só detalhe. E agora a grande revelação. Depois de toda essa análise, o que eles encontraram? Que aquelas mais de 200 métricas, na verdade, se resumem a apenas 5 qualidades físicas fundamentais. Isso mesmo, só 5. E o mais impressionante de tudo é que uma única qualidade se destacou de uma forma absurda. Esse primeiro componente, que eles agruparam como força, impulso e potência, bom, ele foi o fator dominante. Sozinho ele explicou mais da metade de toda a variação nos dados. É muita coisa. Esse gráfico aqui pode parecer um emaranhado de fios, mas a ideia central é bem simples. Não precisa nem tentar ler os detalhes. Só repara como dezenas dessas linhas azuis, cada uma é uma medida diferente, tipo força de pico ou impulso, estão todas apontando para o mesmo lugar, ali para o centro, o tal do PCA1. Isso mostra visualmente que, mesmo com nomes diferentes, na prática elas estão medindo a mesma coisa, a capacidade de explosão. Então, aqui estão elas, as 5 grandes, as 5 qualidades que, de acordo com essa análise, realmente definem a performance de um salto. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira, como a gente viu, é a rainha de todas. É a capacidade bruta de explodir para cima. É a base de tudo. E o fato dela explicar 51% dos dados mostra o seguinte: se um fisioterapeuta tivesse que medir uma única coisa, provavelmente deveria ser essa. A segunda qualidade tem a ver com o timing. Não é só o quão forte alguém salta, mas o quão rápido as fases do músculo acontecem. É sobre a coordenação e a velocidade que o corpo usa para fazer o movimento ser eficiente. A terceira é o resultado final que todo mundo vê, a altura do salto. Ela foca na fase concêntrica, ou seja, na velocidade da subida, quando o músculo se encorta para empurrar o corpo para cima. A análise mostrou que essa é uma qualidade distinta, focada no desempenho final mesmo. A quarta qualidade revela a estratégia do salto. Sabe? O atleta passa um tempão no chão para acumular força ou é um salto mais rápido, mais reativo? A profundidade do agachamento e o tempo de contato contam muito sobre a mecânica e a eficiência desse movimento. E a quinta, essa é fascinante. Ela mede a velocidade na fase excêntrica,
ou seja, na hora do agachamento, quando o músculo se alonga para absorver a força. Uma velocidade alta aqui sugere que o atleta tem controle e, o mais importante, tem confiança para botar peso no joelho operado. É uma medida sutil, mas que diz muito sobre a recuperação psicológica também. Ok, então identificamos as 5 qualidades. Mas a pergunta que não quer calar é: elas realmente servem para monitorar a recuperação ao longo do tempo? Vamos ver como essa história se desenrola. A pergunta é bem direta. Se esse novo modelo de 5 fatores faz sentido, a gente deveria ver uma melhora clara nesses pontos conforme os atletas avançam na reabilitação, ali entre os 6 e os 12 meses depois da cirurgia. Será que isso acontece? E a resposta está bem aqui. Foca nesses gráficos. A linha azul é a perna saudável, nosso ponto de referência. A verde é a perna operada. Agora, olhe o primeiro gráfico da esquerda, o de força. Vê como, com o passar dos meses, a linha verde vai subindo e chegando mais perto da azul? Acontece a mesma coisa no terceiro gráfico, o de velocidade. A distância entre as pernas diminui. Essa é a história da recuperação sendo contada pelos dados. Então, o ponto central é este. Os atletas melhoraram exatamente nas áreas que mais importavam. Mais força e potência, saltos mais altos e rápidos e mais confiança para se mover rápido na fase de agachamento. Ou seja, aquelas 5 qualidades se mostraram ótimos termômetros da recuperação. E isso nos leva à conclusão prática de tudo isso. O que isso muda no dia a dia da fisioterapia e da medicina esportiva? Qual é o e daí dessa história toda? A mensagem é bem clara e direta. Existe uma redundância considerável no jeito que os testes são feitos hoje. Em outras palavras, a gente está medindo coisa demais e, muitas vezes, medindo a mesma coisa sem parar. Estamos criando ruído e não clareza. E o estudo ainda dá uma dica prática de ouro. Quando eles analisaram que tipo de salto dava mais informação útil, os saltos numa perna só foram os campeões. Eles conseguiram avaliar todas as 5 qualidades de um jeito mais claro. A lição? Focar em testes com uma perna só pode ser um jeito bem mais eficiente de saber em que pé um atleta realmente está na sua recuperação. E a gente termina com essa reflexão. Passar de centenas de métricas para apenas 5 focos principais não é só para simplificar relatórios, é para personalizar a reabilitação. Um fisioterapeuta pode olhar e ver que o problema não é a força, mas sim a confiança na descida. Então, o treino daquela semana pode focar exatamente nesse controle excêntrico. É uma mudança de uma abordagem genérica para uma recuperação de precisão, ajudando atletas a voltarem não só mais seguros, mas quem sabe até mais fortes do que antes.